Olá a todos e sejam bem-vindos a esta nova aula de literatura e de cultura brasileira. Nesta aula, nos vamos falar sobre o nacionalismo e o indianismo no Brasil. Vamos falar justamente sobre a construção da identidade nacional através da literatura neste país. Quando falamos de nacionalismo, pensamos normalmente em um sentimento de orgulho, de um pertencimento a um país. Mas o nacionalismo vai muito além disso. Ele é uma ideologia que tem influência sobre a política, sobre a cultura e também, justamente, sobre a literatura. Ao falarmos particularmente do caso do Brasil, o nacionalismo nem sempre foi tão forte como em outros países. Enquanto nações como a França, os Estados Unidos ou outros países tiveram grandes guerras que ajudaram a criar um forte sentimento de identidade. O Brasil conquistou sua independência, sem grandes conflitos armados. Isto fez com que muitos brasileiros não sentissem um nacionalismo tão intenso como nesses outros países. Mas se não houve uma luta unificadora, como é que podemos dizer que a identidade brasileira se construiu? Bem, então uma das respostas está na literatura, especialmente no indianismo, que foi um movimento do século XIX que, de alguma maneira, idealizou o indígena como símbolo nacional. Na aula de hoje, o que vamos fazer é tentar entender melhor o que foi o indianismo, é como o autor José de Alencar usou os seus romances para criar um herói nacional que tinha justamente estas características, isto é, ser indígena. Vamos começar então com o nacionalismo e sua evolução no Brasil. Antes de começarmos com esta ideia, vamos pensar no conceito do nacionalismo. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é a ideia de que um povo tem características em comum, como uma cultura, um idioma e também tradições em comum. Ao ter estas características em comum, também é possível ter a ideia de que este país pode formar uma nação independente. O Brasil conquista a sua independência no ano 1822, mas de forma relativamente pacífica, sem grandes conflitos contra potências estrangeiras. Isto fez com que o sentimento nacionalista demorasse a se consolidar. No entanto, a partir do final do século XIX, alguns intelectuais começaram a buscar elementos que definissem a brasilidade, entre aspas. Foi aqui que a literatura entra em cena. Então, vamos falar sobre o indianismo e o mito do bom selvagem. O indianismo foi um movimento literário que surgiu dentro do romantismo, é que ajudou a criar uma identidade nacional para este país, para o Brasil. Como não havia uma identidade nacional forte, nem havia reis medievais ou cavaleiros heróicos para exaltar, os escritores buscaram no indígena o símbolo de um Brasil puro, mas também autêntico. Então é assim que nasce o mito do bom selvagem. Então, para compreendermos o indianismo, é essencial conhecer o mito do bom selvagem, que é uma ideia que surgiu por volta do século XVIII com o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Segundo ele, os povos indígenas viviam em harmonia com a natureza
eram moralmente superiores aos europeus, que haviam sido, de alguma maneira, corrompidos pela civilização. É justamente este o pensamento que influenciou a literatura indianista. Então, esta literatura retratou o indígena como um ser puro, nobre e também incapaz de maldade. Porém, essa visão romantizada e idealizada ignorava a diversidade e a complexidade dos povos indígenas, que evidentemente tinham suas próprias culturas, crenças, mas também conflitos, problemas, etc. No indianismo no Brasil, podemos notar características principais, como por exemplo que o índio era retratado como nobre, como corajoso, como leal, também que vivia em perfeita harmonia com a natureza. Também podemos dizer que muitas vezes nesta imagem ela se sacrifica pelo amor ou por um ideal maior. E na maioria dos casos, o indígena está subordinado ao europeu, sendo muitas vezes retratado como um aliado fiel ou também um ser domesticável. O maior nome, o maior autor desse movimento o autor que vamos analisar hoje, que foi José de Alencar. Este autor foi o autor da famosa trilogia indianista O Guarani, Iracema e Ubirajara. Se nós temos de falar sobre a trilogia indianista deste autor, temos de falar primeiro sobre o Guarani, escrito no ano 1857. Neste livro, conhecemos Peri, um índio da tribo dos Goitacás que se apaixona por a Cecília, a filha de um colono português. Peri é um verdadeiro super-herói, já que ela é forte, ela é ágil, ela é leal, é disposta a tudo para salvar a sua amada Cecília. E no final da história, ela foge com ela desaparece no horizonte. Esta personagem não representa um indígena real, mas sim um ideal romântico de herói. Ele é mais europeu do que o indígena. Ela obedece ao homem branco e também se converte ao cristianismo. Este romance, podemos dizer que passa a ideia de que a convivência entre brancos e índios era harmoniosa, mas o que não corresponde realmente com a realidade da colonização, evidentemente. Depois, outra obra, depois do Guarani, é a história de Iracema. Esta história de Iracema gira em torno do amor entre a indígena Iracema e o português Martim. Dessa relação nasce Moacir, que simboliza a mistura entre o indígena e também o europeu. Ou seja, o nascimento do povo brasileiro é justamente o resultado desta mistura, não é? Então, Iracema sofre por esta relação, mas ela é abandonada e morre de tristeza. Se nós pensarmos nesta obra, podemos dizer que o romance apresenta uma mestiçagem como a base da identidade do Brasil, da identidade brasileira. Iracema representa o sacrifício do indígena, para que o Brasil pudesse existir. Mas aqui também podemos ver que o europeu domina a narrativa, enquanto a indígena
é passiva e sofre. E para acabarmos a trilogia indianista, temos o Birajara, do ano 1874, que é um pouco diferente dos outros dois romances, dado que esta obra não tem presença de europeus. A história gira em torno de Jaguaré, um guerreiro indígena que ao vencer em um combate, torna-se o Birajara, um grande líder da sua tribo. Neste caso, nesta obra, a ideia é mostrar a vida do indígena antes da chegada dos portugueses e antes justamente dessa mestiçagem do qual já falamos. Esta obra retrata a cultura e os costumes dos povos nativos, mas de uma forma mais detalhada. Então, eh, esta obra também apresenta um índio forte, um líder da sua própria história, justamente antes da chegada dos europeus. Então, para acabarmos esta aula, podemos dizer que o indianismo foi muito importante para a literatura brasileira. Também ajudou a construir um sentimento da identidade nacional, mas também, evidentemente, teve várias questões sobre a maneira como os indígenas eram retratados.